Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Escola Online. Eu me chamo Daiane, para quem não me conhece, sou professora de literatura e redação aqui do canal do Escola Online, tá bom? E estarei aqui com vocês com a disciplina de língua portuguesa na resolução do PET Minas. Na nossa primeira aula, na nossa primeira resolução, da semana 1, nós vamos falar, resolver atividades sobre o conto fantástico. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir para vocês aí que já deixem o like, compartilhe esse vídeo com os amigos, com os colegas de classe, da escola, porque vai ajudar mais gente e a gente também consegue alcançar mais pessoas, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de pedir, é que vocês nos sigam aí, nos acompanhem em nossas redes sociais. Agora a gente está no Spotify, hein? A gente tem podcast no Spotify. Então, olha só, nos sigam aí em nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente está preparando, que é bastante coisa. E lá também, principalmente aí no Instagram, a gente posta diariamente conteúdos e toda semana sai aí o cronograma dos horários, dias que vão sair as nossas aulas aqui do PET, tá bom? Então fiquem ligadinhos, nos sigam aí, e a gente quer nos inteirar, poder compartilhar as coisas com vocês, tá? Ter uma comunicação, uma ligação legal. Então é isso, vamos lá ao que interessa para a nossa aula de hoje. Bora lá! Conto fantástico. Trouxe aqui comigo o meu amigo Dicão. Quem não conhece, é o nosso mascote aí do Escola Online. Isso mesmo. Gente, toda vez que o Dicão aparece, ele vai trazer aí uma novidade, uma dica rápida, rapidinha assim, ó, um resumo, uma informação bem sintetizada, bem rapidinho para a gente seguir com a nossa aula, com os nossos conteúdos, com o que a gente está fazendo aí no dia a dia. Então fique sempre ligado quando aparecer esse cachorrinho, esse dogzinho fofinho aí, que é o nosso Dicão, tá bom? Então vamos lá, Dicão, passar para a galera aí rapidinho, refrescar na memória de vocês o que é o conto fantástico. Então, é um gênero literário, um gênero da literatura, e ele é ficcional, ou seja, trabalha com fatos que não são reais, com histórias narrativas irreais, tá? E aí, elementos que, para além de serem irreais, eles são absurdos, são extraordinários, São elementos, gente, que vão ser impossíveis, de existir, a grande maioria, Outro ponto que a gente pode pensar aí no tema, vai explorar as possibilidades de criação ilógica, ou seja, distante da nossa realidade humana, que vai ser aí composta de elementos e personagens que são imaginários e que por vezes podem ser até inverossímeis, tá, gente? A verossimilhança é o princípio de quê? Daquilo que é lógico, daquilo que é coerente. Então, se a gente está tratando de seres, de acontecimentos que são absurdos, que são ilógicos, eles podem também ser inverossímeis, tá bom? Então, quando a gente, por exemplo, se a gente está pensando aqui nessa linha temática, uma ficção científica, tá? Uma história de terror, tudo isso, sabe? Aquela coisa, vamos pensar assim, em termos mais práticos, os livros do Harry Potter, sabe? Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, já não são contos, são romances, porque são textos bem maiores. O conto é um pequeno texto, em questão de extensão. É um pequeno texto, o romance é maior, mas são romances fantásticos, Tem ali elementos que são irreais, que são impossíveis de acontecer, Eu fazer um simsalabim aqui, jogar uma bruxaria em vocês, Alguém virar um sapo aqui na minha frente, não é possível, infelizmente, É um mundo legal, divertidão pra caramba, mas não é real, gente? Então, é isso que é chamado aí do fantástico, E o conto
sendo que exatamente, né, estruturalmente, o conto vai ser uma pequena narrativa que vai ter aí um tempo, um espaço definido no enredo, né? Os personagens são poucos também, né? Vai passar por um tipo de conflito, vai chegar no clímax, que é o que você chama aí de o auge. Nossa, o auge, o fulano fazer isso, né? Então, o auge aqui do texto, gente. Chegou no ponto máximo aí, aquele ponto, nossa senhora! Ui, né? A gente que é mineiro fala que é nossa senhora, né? Então, vamos lá, galera. Vamos ao que interessa aqui, a mais pra frente, né? Caminhando aqui, que é as nossas atividades, tá bom? Bora lá! Aqui a gente vai ter, né, um texto que é o resumo do conto fantástico As Formigas, da Lígia Fagundes Telles. Não vou ler o texto inteiro porque ele é extenso, senão o nosso vídeo vai ficar enorme e enfadonho. Então vou resumir aqui rapidinho para vocês, tá bom? E é claro que vocês já fizeram, espero, né? Olha só, nesse texto, né, um resumo, tá, desse conto que vai falar, né, sobre duas meninas, duas primas, né, que moram numa pensão e aí elas encontram uma caixa de um antigo morador e nessa caixa tem ossos, né, e são ossos de um anão. E aí, depois que elas abrem essa caixa, à noite, por algumas noites consecutivas, elas vão ver, né, formigas se encaminhando para a caixa e aí elas reparam que os ossos, né, vão se juntando, vão se movimentando, se juntando até se formar aí um esqueleto completo, né, um esqueleto organizado ali. E aí, por fim, elas veem, né, elas fogem de medo e veem pela janela os olhos do anão, o anão as observando aí pela janela, tá bom? Então vamos passar aqui ao nosso exercício. Atividade de número 1. Porque o texto lido pode ser considerado como um resumo de um conto fantástico. Quais evidências você tem de que, de fato, As Formigas é um conto fantástico, levando em consideração as informações contidas no resumo? Então, a gente precisa aqui responder as duas perguntas. A primeira, por que ele deve ser considerado, esse resumo deve ser considerado um resumo de um conto fantástico e quais as evidências que atestam isso, né? Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui a resposta, vocês podem colocar outras desde que sejam plausíveis, tá? Vamos lá. O resumo de As Formigas apresenta um enredo ficcional com elementos absurdos típicos de um conto fantástico. Aqui eu respondi a primeira pergunta, né? Por que deve ser considerado o resumo de um conto fantástico? Porque ele apresenta elementos absurdos, né? Imaginários, né? Um enredo ficcional que é típico do conto fantástico. A segunda pergunta sobre as evidências, né? A narrativa de teor sobrenatural tem por evidências que o confirma como um conto fantástico o fato dos ossos se juntarem sozinhos ou com o auxílio das formigas. Aí vai da interpretação de vocês, tá? Porque as formigas ali, elas não estão por acaso, então para mim elas estão ali, elas vão ajudar ali a juntar esses ossinhos, tá? Formando o esqueleto de um anão. A presença e desaparecimento sem explicação das mesmas, né? Essas formigas aparecem e desaparecem, né? E o aparecimento dos olhos do anão na janela, quando elas fogem. Então, são elementos ali que atestam, né, uma narrativa de teor sobrenatural. Então, eles podem ser considerados aí como evidências, tá bom? Atividade de número 2. No texto lido, há uma breve descrição do espaço em que a história se passa. Explique como o espaço é importante para dar à história um clima ainda maior de medo e tensão. O que acontece? No início da narrativa, traz aí descrições sobre a pensão. E são descrições que trazem aí um clima sombrio, né? Mostram um lugar um tanto quanto tenebroso. Então vamos aqui à resposta. A descrição do espaço enquanto um local grotesco e tenebroso é importante,
pois cria expectativas no leitor em relação ao enredo e mobiliza o imaginário desse mesmo leitor a respeito de uma narrativa de terror, né? Uma narrativa aí sobrenatural que causa medo, né, galera? Então, essa seria a resposta aí mais próxima, tá? Então, vamos aqui. Obrigada, Dicão, que nos ajudou até aqui. Vamos aqui à atividade de número 3. Leia a seguinte tirinha e responda o que se pede nas atividades 3 e 4. A tirinha tá aí. Vou ler aqui junto com vocês, tá bom? Ei, Caio, acorda que tá na hora. Só mais 5 minutos, mãe. Peraí. Ainda é madrugada. E eu moro sozinho. Eita! Essa é a hora que a gente segura na mão de Deus e vai, né, gente? Meu Deus do céu! Ou segura na mão do que vocês crerem, tá? Nada de religiosidade por aqui, não. É quem gosta de terror, né? Dá certinho aí esse tipo de tirinha. Eu particularmente gosto, mas eu sou medrosa, muito medrosa. Então vamos aqui. Vamos lá, atividade. Identifique na tirinha lida algumas características que também pertencem ao gênero conto fantástico. Vamos lá, Dicão, ajuda a gente aí nessa resposta. Então, como resposta, a gente coloca o seguinte. A tirinha apresenta como características o caráter ilógico e sobrenatural dos acontecimentos. Porque ele é acordado de madrugada e ele mora sozinho. Então, o que a gente pode concluir disso aí, né? Foi um evento sobrenatural e que provavelmente aquela presença que estava lá é a presença de um fantasma. Não sei vocês, mas eu fico com medo, né? Parece a Samara, não parece, gente? Enfim, não vamos falar sobre isso aqui porque medo, né? Então tá aí a resposta, né? Traz aí um caráter lógico, sobrenatural, né? A presença de uma figura aí que a gente pode dizer que é fantasmagórica, né? Porque não tem ninguém ali como alguém o acordou. Então traz aí elementos característicos do conto fantástico, desse gênero, tá? E a atividade número 4, nosso dicão aí de coraçãozinho para vocês, muito fofo. Descreva o que faz com que a tirinha deixe de ser normal para tornar-se um texto de suspense, terror. Então vamos lá, gente. A tirinha passa a ser compreendida enquanto um texto de suspense ou terror, né? Quando o personagem constata que ainda é madrugada e que mora sozinho, sendo impossível que sua mãe, né? Que fosse a sua mãe a acordá-lo. Enfim, medo, né, gente? Então aqui, né, tem essa quebra. Não sei vocês, mas eu na hora dei aquele sustinho aí. É mais ou menos isso, né? E é bem parecido com o que acontece quando a gente assiste os filmes de terror, né? A gente até cria ali uma expectativa, mas de repente vem um acontecimento e traz aquele susto, né? Faz com que a gente compreenda ali que se trata de um filme de terror. Uma experiência rapidinha aqui pra vocês, quando eu assisti Invocação do Mal. Eu comecei a assistir, né, já tava passando, eu pensei assim, é um filme de suspense, eu adoro suspense. De repente, eu me deparei com acontecimentos de cunho fantástico, né? Aí, como a gente encontra os elementos parecidos aí com o do conto fantástico, e aí eu percebi que se tratava de um filme de terror, mas a narrativa, o enredo era tão bom que, né, eu não desisti de assistir por causa do medo, não. Tá bom? Então é isso, galera. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa aqui pra gente os comentários, as observações de vocês. Também pode deixar elogios, biscoitinho aí que a gente gosta, tá bom? Então é isso. Um forte beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!